veio prestar um culto racional ao Senhor nessa noite. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Abacuque, ele declarava: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Assim é eu e você. Em meio ao cenário que eu e você esteja passando, se alegre. Se alegre porque Jesus é a sua fonte inesgotável. Continue firme. Mantenha a sua fé no Senhor. E se alegre em meio ao cenário que você esteja passando. Eu sei que muitos nessa noite chegaram aqui tristes. Muitos até doentes. Eu estou com uma gripe que só, misericórdia. Mas eu disse: Pai, quando o Senhor manda e o Senhor garante. E não sou eu, como todos que já chegou aqui, doente, não vai sair da mesma forma. Porque o Deus que cura está aqui nesta noite. E Ele não é filho do homem para que minta. Se Ele diz que levou as nossas dores, as nossas doenças na cruz do Calvário, Ele fará nessa noite em nossas vidas. Amém? Aleluia. O tema dessa noite é: mantenha-se posicionado. Aleluia. Está no livro de 1 Reis, do 1 até o 5. Já que começou falando de relacionamento, é o que o Senhor vai falar nessa noite. Relacionamento, intimidade. Pode sentar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mantenha-se posicionado. 1 Reis, do 1 até o 5. Que diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Aleluia. Esse livro de Reis aqui fala, no início aqui fala da morte, do final de vida de Davi. Sabemos que o rei Davi foi um homem que seguiu os estatutos do Senhor, desde o início do seu reinado até o seu fim de vida. E ali, quando Davi ele morreu, o reinado passou para o seu filho Salomão. Sabemos que Salomão do início foi um rei sábio, um rei que no início ali fez a vontade do Senhor. No início do seu reinado, ali o Senhor fez ele um reino próspero, um rei sábio. Sabemos que ele pediu ao Senhor sabedoria, como conduzir o seu povo, como julgar de forma justa. E tudo que Salomão chegava diante do Senhor, o Senhor ali fazia por Salomão.
Mas no fim de vida de Salomão, sabemos que não foi assim. Salomão fez alianças erradas. Salomão casou-se com várias mulheres. E ali a idolatria entrou ali em Jerusalém. Então Salomão vem a falecer. E antes de falecer, ele chega para o filho dele e diz que é para seguir os estatutos de Deus. Fazer a vontade do Senhor, que se assim for, o reinado dele durará. E assim o Senhor faz promessas a cada rei que ali se estabelece. Mas não foi assim com Reboão. Como Salomão veio, colocou ali, permitindo toda aquela idolatria ali, a desobediência no fim de vida de Salomão trouxe várias tragédias sobre ali Israel. Então um profeta chamado Aías profetiza dizendo que o servo de Salomão ia, aleluia, ia ali reinar sobre Israel. Então Reboão só fica somente com 2 tribos, que é Judá e Benjamim. Porém o servo de Salomão, o rei Jeroboão, que não era o filho de Salomão, reinou sobre 10 tribos. Ele reinou sobre essas tribos do sul, do norte, enquanto o filho de Salomão só reinou sobre 2 tribos. Tudo isso por causa da desobediência de Salomão. A minha e a sua desobediência traz consequências drásticas sobre nossas vidas. O tema dessa noite é: mantenha-se posicionado. Quando nos mantemos posicionados naquilo que o Senhor falou, o Senhor nos honrará. O Senhor nos fará prosperar. O Senhor fará a gente andar em caminhos bons. Mas quando desobedecemos, consequências virá. E não foi diferente com o filho de Salomão. O filho de Salomão não tomou conselho dos anciões, como ali o seu pai pediu. Ele pediu conselho de outras pessoas, que ali ele fez aquele povo com muito mais servidão. E o rei Jeroboão não foi diferente. Ele começou a trazer a idolatria ali para a cidade de Betel e de Dan. A palavra aqui diz, no livro de Reis, que ele trouxe bezerros para ser adorado, profanou ali o sacerdócio, porque sabemos que a aliança antiga de Moisés tinha que ser levitas da casa de Arão. E Jeroboão não fez isso. Ele fez a vontade dele. Ali instituiu festas religiosas, o povo estava afastado dos caminhos do Senhor. A desobediência de um rei que do início seguiu ao Senhor, mas no final de vida gerou toda aquela consequência para aquele povo. E se eu e você não permanecer firme, tomar caminhos diferentes daquilo que o Senhor fala comigo e com você, infelizmente vai gerar consequências ruins. O Senhor pede a mim e a você nessa noite: mantenha-se posicionado. Não saia do caminho que o Senhor te colocou. Se o Senhor mandou você seguir, siga. Não retroceda. O inimigo ele vai fazer de tudo para tirar eu e você do caminho ao qual o Senhor colocou. Aqui a palavra fala que esse homem de Deus, o Senhor deu uma ordem a ele, que ele não voltasse do caminho e não bebesse água nem comesse pão, continuasse firme. Ele chegou ali, profetizou contra aquele altar. O rei Jeroboão ali, quando teve sua mão encolhida, ali ele pediu que aquele homem de Deus clamasse ao Senhor para que a mão dele voltasse a ser sã.
Aqui esse homem de Deus clama ao Senhor, a mão do rei fica sã novamente. E ali aquele rei diz a ele, vem para minha casa, vinha fazer um banquete para você. Ali aquele homem de Deus obedeceu, falou que ele não poderia voltar. E no início ele fez tudo certinho. Profetizou contra o altar, não aceitou ali a oferta do rei e foi no caminho. Mas aqui a palavra diz que ele ali no caminho ele para. E aqui a palavra fala no 13:11, diz assim: morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nos a seu pai. Perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho de onde foram o homem de Deus que vieram de Judá. Então disse os seus filhos, abardai-me um jumento. Abardaram um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus. E achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele lhe disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, nem voltarás pelo caminho porque foste. E tornou-lhe, também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então ele voltou e comeu pão e bebeu água. Esse profeta que primeiro não aceitou a oferta do rei, mas indo no caminho, chegando um profeta velho, porque a Bíblia se refere aqui a um profeta velho. Eu não quero aqui botar ele como um profeta velho, pode ser de idade, mas um profeta que não havia mais intimidade com Deus. Porque se esse profeta velho tivesse intimidade, Deus não ia mandar de Judá um outro profeta para profetizar contra Jeroboão. Porque aqui é claro em dizer que esse profeta ele mentiu, usando o nome de Deus. E quantos o inimigo envia no meu e no seu caminho, usando até o nome de Deus, dizendo que Deus mandou, dizendo que Deus falou, e sem Deus ter dito nada. Um dia prestaremos conta de tudo que saímos da nossa boca. Tudo. Tudo. Diante do tribunal de Deus, vamos prestar conta de tudo. Então a gente tem que discernir o que é que Deus manda falar, o que é do seu coração. Porque Deus fala, o homem fala, mas Satanás também fala. E às vezes abrimos a nossa boca e diz, Deus falou. Falar o nome de Deus sem Deus ter mandado é muita responsabilidade. Se Deus te disse algo, Ele não vai ficar repetindo toda hora. E usando pessoas e mais pessoas para dizer, agora eu te digo isso, amanhã eu estou te dizendo isso. Deus não é Deus de confusão e nem é Deus de contenda. Quando Ele fala e acabou. Se você voltar pelo caminho, você vai pagar o preço. Não queira enfrentar esse leão que está no caminho. Porque você não vai matar esse leão, não. O leão é que vai te matar. Porque a minha e a sua desobediência gera morte. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está na porta. Jesus está na porta. Quantas coisas têm se cumprido? Quantas profecias têm se cumprido? Mas estamos brincando
de ser crente, estamos brincando até de ser profeta. E achando que Deus só fala, Deus falou comigo, eu não tenho que ouvir homem e nem mulher de Deus. Ó, Deus levantou pastores, homens e mulheres que se encontram na brecha para dar a direção certa. E porque não tem ouvido a voz do Senhor? Por que não tem ouvido? Não sabe, homem, não sabe, mulher, que se você recuar desse caminho, você vai morrer? Não recue. Não volte para comer, não volte para beber. Siga, confie no seu Deus. Eu não sei qual o cenário que você está passando nessa noite. Se é um cenário de escassez, se é um cenário de guerra, de perseguição, não importa. Deus é contigo. O leão que eu e você tem que encontrar é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Com Ele você vai vencer. É com Ele. Mas o leão que quer matar a mim e a você, ele está ao nosso derredor, doido para nos estragar. Doido para roubar a minha e a sua coroa. Doido para tirar eu e você do caminho. Doido para roubar a promessa. Então não é mais tempo de brincar. Não retroceda. Deus te prometeu tantas coisas. Deus te fez promessa. E por que quer recuar? Por que quer voltar atrás? Se Deus diz que é com você, tem duvidado por quê? Que tipo de fé você tem tido? Dizemos que tem fé, mas na primeira guerra quer voltar atrás. Dizemos que confiamos, mas quer largar tudo. Por quê? Falta as primeiras obras. Volta o primeiro amor. Pede a Deus para reacender a chama que está se apagando dentro de você. Pede que Ele faz. Eu sei que muitas coisas acontecem na minha e na sua vida que entristece, que às vezes queremos parar. Mas Deus não quer que eu e você pare. Mesmo chorando, mesmo se arrastando, permaneça firme. Porque Deus fará coisa grande em nossas vidas. Deus quer salvar a nossa família. Mas importa que eu e você esteja posicionado. Deus levantou você, homem. Deus levantou você, mulher. Então permaneça firme. Não olhe para trás, não. Fique no que o Senhor te falou. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas sabe muitas vezes qual é o nosso caso? Muitas vezes que queremos estar cercado de muitas pessoas. Queira ser amado por poucos. É melhor do que estar cercado por muitos. Porque às vezes os muitos faz a gente se corromper. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu sei que tem dias, tem tempo que a gente tem que estar assim com os amigos, com os familiares. Mas homem e mulher de Deus necessita estar em separação. Necessita estar em busca de intimidade, de relacionamento. Porque Deus quer se revelar a mim e a você. Quer mostrar o que está no oculto, no escondido. Deus quer mostrar os laços, as tramóias que Satanás tem armado para nós. Deus quer usar você nesse tempo. Mas tem baixado a espada. Quer largar tudo. Você acha que o inimigo vai deixar você passar despercebido? Não. Ele não vai. Porque ele sabe da promessa que Deus te fez. E ele não vai deixar você passar despercebido. Se você voltar neste caminho, o leão vai te matar. Eu fiquei falando para o Senhor, Pai, é assim? O Senhor disse, fale dessa forma. O leão vai te matar.
Não sei se vai ser morte espiritual ou se física. Mas o Senhor mandou falar dessa forma. O leão vai te matar. Lembre da promessa. Escute a voz de Deus. Porque tem dado ouvido a tantas outras vozes. Você sabe do que o Senhor falou. Você sabe. Mas às vezes eu e você quer ouvir coisas que agradam o nosso coração. Deus é um Deus de amor, um Pai zeloso e que cuida. E Ele disciplina o filho que ama. Porque o filho sem correção, ele faz o que quer, anda como quer. Porque o pai e a mãe que permite o filho fazer o que quer, esse ele não ama. O filho vai crescer mimado. O filho vai querer fazer o que quiser. E o Senhor nessa noite fala a mim e a você. Mantenha-se posicionado. Não olha para trás. Mantenha-se firme. Aleluia. Lembra do início? Não é diferente. O tempo foi passando, mas não é diferente do que aconteceu ali na criação. Não é. Satanás, ele se rebelou ali contra Deus. Se ensoberbeceu, queria estar acima de Deus. E ali contaminou a tantos outros anjos. Tantos. E qual foi o fim? Qual foi a sentença que Satanás teve? Ser expulso do céu, juntamente com aqueles que ali foi com ele. E Deus não tem isso para mim e para você. Deus não tem um inferno para mim e para você. Deus tem um céu, tem banquete, tem vida e vida com abundância. Deus ainda quer fazer aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida aqui na terra. Ele tem muito ainda o que fazer. Então não dê ouvido ao inimigo. Não dê. A quem mais você tem honrado? Às vezes deixamos de honrar ao Senhor para honrar filho, para honrar o esposo, para honrar mãe, pai. Tem dado ouvido até os nossos familiares. E deixamos de dar a devida honra a Ele, porque é Ele que merece toda a honra. É Deus, é família e assim por diante. Mas estamos invertendo o quadro, deixando Deus por último. Se eu e você está de pé aqui nesta noite, se eu e você respira, come, bebe, anda, viaja, vai e volta, é por conta dEle. Se não fosse por conta dEle, nem eu, nem a nossa família estaria aqui. Mas o Senhor precisa de eu e você na posição. Busque essa intimidade. Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer se revelar. Outrora, Deus se revelava através dos profetas, usava homens e mulheres de Deus. Aqui no Antigo Testamento a gente vê muitas histórias. Mas o que era antes mistério, hoje é revelado através de Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou. Hoje eu e você tem livre acesso a chegar diante do Santo dos Santos e clamar, e pedir, e descer, e Ele se revela a mim e a você. Ele quer lhe dar estratégia. Como andar, como prosseguir. Como lidar com as guerras, com as dificuldades. Mas é necessário relacionamento. Não entre aqui neste lugar somente como foi falado aqui na abertura do culto. Dizendo é só mais um culto. Não. Fica atenta a toda a palavra que sai da boca dos homens e das mulheres de Deus. Que aqui sobe através do louvor. Ou até de um irmão. Temos que entrar aqui ligado com o Senhor. Não fique disperso. Porque o inimigo tem usado de distrações o tempo todo. Quando chegarmos à casa do Senhor, se ligue. Porque às vezes o Senhor vai usar um na portaria. É um irmão na hora do abraço. Quantas vezes eu entro aqui?
Às vezes não é nem a palavra que fala comigo, mas é o irmão que me dá um abraço ou me diz uma palavra, ou até no caminho de casa até aqui. Mas ficamos dispersos o tempo todo. E o inimigo investindo em distrações. Quem você tem sido? Filho ou bastardos? Queira ser filho. Queira ter intimidade com o seu pai. Queira ter intimidade com seu pai.